Pessoal, bem-vindo. Hoje eu estou numa experiência nova como host de um podcast aqui, onde eu convidei a doutora Bruna De Bacco, fisioterapeuta dermatofuncional, para estar tendo uma conversa com a gente hoje sobre cuidados com a cicatriz no pós-operatório de cirurgias dermatológicas. Então, doutora Bruna De Bacco é fisioterapeuta, formada pela Fevale e pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional pela PUC. Bom dia, Bruna, tudo bem? É um prazer te receber aqui. Vou te passar a palavra para tu te apresentar um pouquinho melhor, como é que é o teu trabalho, onde é que tu estás exercendo as tuas atividades. Perfeito, eu que agradeço o convite, Fernando. Foi uma satisfação muito grande ter sido, então, a primeira convidada a estrear, né? Na verdade, eu trabalho com toda essa parte de dermatofuncional, né? Trabalho muito com o pós-operatório de cirurgia plástica e agora, especialmente com essa questão da condução do processo cicatricial. Tanto em cirurgias estéticas como em cirurgias, né, reparadoras ou cirurgias ali, né, de câncer e, enfim, outros tipos de problema. E o foco, na verdade, do meu trabalho é justamente terminar um bom trabalho que o cirurgião já tenha desenvolvido, né? E fazer com que o paciente tenha, se, né, o motivo da cirurgia foi um motivo feliz, como, por exemplo, uma cirurgia plástica, que ele tenha aí o final do processo bem terminado, e se foi um motivo, né, não tão ali de bom grado, né, de ter feito essa cirurgia, que ele tenha ali o mínimo de sequelas, né, e a gente consiga diminuir ali a lembrança desse processo, né. Com certeza, perfeito. Então, só para ilustrar, para quem está vendo a primeira vez, a Bruna é minha parceira de trabalho aqui na cidade de Bento Gonçalves, né, parceira do projeto Cirurgia Dermatológica Avançada, onde a gente, após operar os pacientes em cirurgias relacionadas a câncer de pele e em outros procedimentos que eu faço aqui também na região da cabeça e pescoço, né, finaliza o tratamento com ela, então, trabalhando ali a questão da estética cicatricial. Na verdade, a gente acabou se conhecendo, né, Bruna, antes mesmo de se conhecer, o trabalho um do outro, né? Eu sempre lembro daquele caso que a gente teve daquela menina que sofreu um acidente, uma menina bastante jovem, né, que eu recebi num plantão no hospital, e aí, depois de suturar ela como deu, né? Infelizmente não era uma cirurgia planejada, foi uma cirurgia ocasional ali por conta de um acidente, e ela acabou parando contigo. Isso. Conta um pouquinho pra gente como é que foi aquela experiência desse caso assim mais atípico, né? Foi até um caso um tanto agressivo, né? Porque ela sofreu um acidente de carro, ela, enfim, teve ali uma questão que ela se machucou muito o rosto, ela acabou tendo ali o teu atendimento num primeiro momento, e aí, eu acho, se eu não me engano, acho que a sogra dela me conhecia e acabou me encaminhando ela, assim, meio que aleatoriamente, né? Porque, de fato, era uma menina jovem, muito bonita, vaidosa, Sim. e que realmente tinha sido ali um acidente que tinha machucado muito o rosto dela, né? Então, ela chegou lá comigo, a gente começou a tratar essa cicatriz, né? Como eu costumo fazer, então, terapia manual, realmente, assim, dentro do possível, ajustando e conduzindo o processo cicatricial para que ficasse o mais estético possível. E aí já me chamou a atenção, porque normalmente não que a gente não espere que o trabalho não seja bem feito no plantão, mas ele tinha sido feito de uma maneira muito cuidadosa, né? E ela também me relatou que ela sentiu muita preocupação do médico que estava lá presente, né? Enfim, o que ela me relatou na época era que tu tinha pedido, né? O médico tinha pedido fios diferentes e tudo mais, demorou bastante para suturar e tal. E de fato, assim, ela tinha perdido tecido, né? Ela tinha tido uma lesão bem, bem importante. E aí eu acabei conduzindo ali a cicatrização dela, e ela teve realmente uma resposta muito positiva, né? E a gente até foi um pouquinho mais estendido justamente por não ter sido uma cirurgia, assim, planejada, né? E aí a gente trabalhou com taping, laser, terapia manual, conversei muito com ela, porque é uma coisa que mexe muito, ela tinha muito medo de como aquilo ia ficar e como isso ia reverberar na vida dela, porque ela tinha 20 e poucos anos, era super jovem, e aí eu sempre relatando para ela, olha, tá tudo se encaminhando muito bem, porque, claro, a gente não tem, assim, uma certeza do desfecho cicatricial, mas a gente tem uma ideia de como as coisas vão se findar, assim, de acordo com a evolução da cicatriz, e tava indo muito bem mesmo. Uma menina super, assim, dedicada, super colaborativa com o tratamento e tal, e então, até no final, assim, agora faz um tempinho a mais, a gente até trocou, né, uma ideia sobre ela, e realmente tu não disse que aconteceu o que aconteceu com ela, foi
parece uma coisa que foi planejada, assim, né? Depois Foi até, acima. se a gente tiver a imagem depois para ilustrar Sim. aqui, para a edição colocar, Sim, seria sim. interessante. Sim, porque assim, ela tem muita gratidão, porque sempre que ela me encontra, ela sempre fala que ela, fora, enfim, claro, né, a situação traumática do evento, Claro. ela fica muito feliz porque ela não tem essa sequela, né, essa Sim. coisa de se olhar todos os dias, porque foi bem no centro do rosto. Bem. Ela tinha até uma questão que pegou ali um pouco da região da pálpebra Uhum. superior, então a gente tinha a preocupação da questão funcional Sim. também, ela conseguir fechar completamente o olho. Então, tem todo um olhar, assim, completo da situação, porque uma cirurgia, uma cicatriz, ela, quando ela tá bem conduzida, obviamente ela fica bem esteticamente, mas a nossa preocupação num primeiro momento é que aquilo fique funcional, Com que esse tecido certeza. não fique aderido, que a gente não tenha uma retração, que a gente não tenha uma fibrose, e que isso acabe acumulando sequelas ali indesejadas para o paciente, e claro, né, sempre com um olhar estético. Normalmente, se ficar estético, fica funcional, Com né? certeza. É o que eu sempre falo para os pacientes que vão para a cirurgia, principalmente oncológica, né? A gente tem algumas preocupações, dentre elas a estética, obviamente não é a primeira, mas ela é tão importante quanto as outras, e aí, claro, tem uma escala de prioridade, né? Primeiro, tratar o câncer, segundo, deixar funcional, e aí quando a gente lida no rosto, realmente essa questão da funcionalidade é super importante. Então, o olho tem que continuar piscando, fechando, o nariz tem que continuar respirando e por aí vai. Então, eu queria te perguntar, Bruna, em relação, tu tocou num ponto bastante importante, que é a questão do trabalho feito antes, né, de chegar o paciente para ti. Como é que tu entende essa questão do trabalho do cirurgião para o pré-fisioterapia, né? O quanto que isso tem de impacto, como é que é a condução nesses casos, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre isso, e antes de entrar num outro tópico que tu colocou, que é super importante, que é a questão dos impactos psicológicos que isso traz para o paciente, né? Na verdade, eu acho, assim, que não tem como fazer um trabalho bem feito da minha parte se não começou bem, né? A gente consegue conduzir muito bem e consegue levar para um lugar muito bom, né, de resultado, quando o trabalho inicial foi muito bem feito. Então, a gente sabe que existem, enfim, diversas técnicas de sutura, diversas técnicas de abordagem, diversos tipos de material, e tudo isso vai definir a condução, né, e vai, entre partes, assim, ajudar muito a determinar como isso vai se terminar, né. Então, eu não tenho como pegar uma cirurgia, né, ou então, enfim, uma sutura que foi feita de maneira grosseira ou de maneira, assim, até de certo modo, não digo negligente, assim, mas aquela coisa que a gente faz um pouco mais rápido, vou Sim. fechar ali rapidão, né. Eu Sem não tenho aquele como toque de capricho, eu né? não tenho como pegar uma cicatriz, assim, que foi feita de uma maneira um pouco mais, vamos colocar assim, entre aspas, mais bruta, Uhum. e lapidar ela ao ponto de deixá-la totalmente delicada e Sim. imperceptível. E ao mesmo tempo, quando ela é feita de uma maneira muito, realmente acho que delicado é a palavra, a gente consegue conduzir, porque assim, eu não tenho como modificar completamente o trabalho que foi feito, eu Uhum. consigo dar continuidade. Eu acho que a minha função ali, né, claro que em cicatrizes que, enfim, de acidentes, a gente consegue melhorar, porque aí elas partem de um ponto inicial muito ruim, então a gente Uhum. consegue melhorar Sim. aquilo, mas nunca chegando num ponto em que a gente consegue chegar quando a cicatriz ela foi feita de forma intencional e Planejada, né? caprichada, né. Então eu consigo sim dar continuidade e ser a cerejinha do bolo ali, né, lapidar Perfeito. aquela cicatriz. Mas se ela começou de uma maneira ali não ideal, né, pelo menos da maneira como a gente julga, eu consigo ajustar, mas a gente já sabe que não vai chegar onde a Uhum. gente poderia ter chego. E o que seria esse contexto ideal para ti de receber como que seria o contexto ideal de receber um paciente com uma cicatriz que tem uma perspectiva de evoluir muito bem, assim? Na verdade, a gente percebe pelo tipo de sutura que foi Uhum. feito, né, então, por exemplo, vou dar um exemplo até, entre aspas, técnico, mas, por exemplo, assim, usando aqueles fios de nylon por fora, né, que Uhum. até para quem tá assistindo são que parece aquele trilho de trem, assim, que a gente Sim. vai fazendo com os pontinhos por fora. Isso já me impossibilita de chegar numa cicatriz totalmente Uhum. estética, porque eu vou ter cicatrizes pequenininhas Sim. onde esse ponto entrou. Então, suturas intradérmicas, por exemplo, cuidados específicos, por exemplo, o cirurgião optou por fazer botox ao redor da Uhum. cicatriz, tirar a tensão dessa cicatriz, isso me Perfeito. ajuda muito. Tipos de coberturas diferentes, então a gente sabe que a gente tem vários tipos de curativos hoje em dia, Uhum. desde os mais simples até os mais refinados. Então, eles têm indicações específicas para cada tipo de cicatriz e de
específica a evolução de cada uma, então a gente já percebe quando o cirurgião está usando isso, a gente tem muitas coberturas hoje em dia de fitinhas de silicone, que isso auxilia muito na proteção, né, porque o ideal para a cicatriz evoluir bem é o quê? Iniciar com uma sutura adequada e proteger essa cicatriz, né, de fatores externos. Então, quanto menos eu tiver tensão nessa cicatriz, a tendência é que ela consiga evoluir muito bem. E eu consigo trabalhar muito melhor também, porque senão fica um cabo de guerra, né? O tecido fica tentando abrir e eu e o cirurgião tentando fechar. Então, aí a coisa, ela realmente, quando, assim, damos sorte, empata. Mas, senão, normalmente, a gente acaba muitas vezes perdendo para fisiologia, né? Porque aquela tensão fica o dia inteiro e a gente fica ali, volta e meia, dando um estímulo positivo. Perfeito. Então, isso eu acho que faz toda a diferença. Acho que esse é um ponto importante quando a gente, né, tu trabalha muito com cirurgia plástica também, né, que é uma cirurgia que eu sempre digo, a diferença do cirurgião plástico para o cirurgião oncológico é o tecido, né? Sim. Então, a gente, do lado da cirurgia oncológica, que é o que eu faço, a gente lida sempre com a escassez de tecido, porque a gente vai retirar alguma coisa do paciente, né? O cirurgião plástico, por outro lado, acaba tendo um benefício, que ele trabalha com excesso. Então, é um abdômen que está flácido, que vai retirar a pele, é uma mama que está, né, com excesso de volume que vai ser retirado, não sei, em casos de mamoplastia, né, de aumento, que às vezes a pele também é escassa. Tem essa desvantagem que eu digo para o lado da cirurgia oncológica, porque a gente, quando os pacientes de forma leiga comparam os resultados, né, tendem a acreditar para o cirurgião plástico melhores resultados, né, até pela possibilidade de uso de suturas, por exemplo, mais refinadas eventualmente, suturas intradérmicas, que em muitas situações dentro da cirurgia oncológica a gente não consegue utilizar, mas daí, claro, eu vou defender o meu lado aqui, que é a utilização realmente de técnicas mais adequadas de sutura, né? Então, o fato, às vezes, de usar um fio por fora, se a gente usa um fio muito fino, 6 zeros, 5 zeros, né? Que são fios muito, muito finos, quase do tamanho de um fio de cabelo, a gente consegue melhorar o resultado do paciente. Isso é importante, né? Com certeza. Isso é importante para poder chegar no passo seguinte, que vai ser a fisioterapia dermatofuncional, e aí poder trazer esse resultado aí melhor, né? Então, em relação a esses cuidados do pós-operatório, Bruna, tu falou que tem várias coisas que são importantes, né? Eu queria que tu comentasse pra gente uma coisa que é, talvez, assim, a mais... que mais chama a atenção das pessoas, que é o sol. Como é que o paciente deve lidar com o sol em relação à cicatriz? Na verdade, até para findar ali o que tu comentou, acho que é muito interessante, porque tem uma desvantagem muito grande na cirurgia oncológica, que são os locais, né? Tu não escolhe o local que tu vai operar, tu é escolhido, na verdade, né? Então, muitas vezes a gente tem locais que, além de ter a escassez de tecido, não seria um local apropriado para estar abordando. Mas, enfim, a lesão aconteceu ali e a gente tem que fazer o melhor que a gente tem numa situação que não é ideal. Então, eu concordo contigo plenamente, acho que a cirurgia plástica, ela tem essa vantagem, né, o que não desmerece, né, a qualidade do cirurgião ou não, porque também a gente vê cirurgias plásticas mal feitas, né, então temos as duas coisas, mas realmente é uma cirurgia onde o cirurgião, ele tem mais voz de controle, ele tem uma abordagem onde ele consegue escolher mais o que ele vai fazer. O cirurgião oncológico, ele não tem muito como escolher, porque tem que abordar onde que apareceu. Onde que tá, isso onde que acho que é o mais ingrato, assim, né, e quando a gente fala de rosto, principalmente, porque a gente sabe que o rosto tem mímicas faciais muito delicadas, é um tipo de estrutura de pele também mais fininho, é tudo mais difícil. Então, com certeza o que tu falou, muitas vezes a gente, né, os pacientes quanto leigos, eles veem uma abordagem, parece uma abordagem mais agressiva, mas é uma abordagem que vai reverberar frutos bons, porque a gente está tirando realmente tensões, aproximando mais tecidos, realmente uma outra abordagem, assim, são dois campos bem diferentes, né? Com certeza. E em relação ao sol, o que eu falo muito para os pacientes? Enquanto aquela cicatriz, ela estiver vermelha, ela coradinha, assim, ela não for uma cicatriz atrófica, aquela cicatriz branca, que ela já está finalizada, né? Ela tem possibilidade de remodelação, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, é uma cicatriz que a gente pode trabalhar muito ela. Mas é uma cicatriz que, se tiver muito sol em cima, for muito exposta à luminosidade, ela pode vir a pigmentar. Então, a gente pode trocar muitas vezes uma cicatriz, uma marca cicatricial por uma mancha, né? Então, a gente tem ali componentes de químicos, né, do vaso sanguíneo, hemosiderina, algumas coisas assim, que sim, eles podem pigmentar. E aí, tu já vai tratar um tecido diferenciado, que é uma cicatriz, né, com uma mancha.
mancha. Então, eu sempre falo para os pacientes, enquanto ela estiver com coloração, e é natural do processo de cicatrização, é esperado que a gente tenha, né? Então, ela pode demorar ali de 6 meses a 1 ano para clarear completamente. Então, nesse período, observou que ela ainda tem coloração, tem que cobrir ela, Perfeito. Essa questão do tempo é importante porque a maioria das pessoas acham que tirou os pontos, a cicatriz está acabada, né? E a gente sabe que o processo cicatricial vai aí até 1 ano e 8 meses, eventualmente. Então, esse período realmente é longo e tem que ter essa paciência. E claro, para um paciente que operou um câncer de pele, o protetor solar, por exemplo, é para a vida toda, né? Então, em relação a essa questão, é super importante a gente destacar esse ponto do tempo, né? Inclusive, muitas vezes, quando a gente tira os pontos, depois de algumas semanas, a sensação que o paciente tem é que aquela cicatriz piorou. Porque, na verdade, ela começa a ficar mais vermelha, né? Então, quando os pacientes vêm comigo, né, ali na última sessão que a gente acaba fazendo de laser e tudo mais, eu acabo explicando para eles, ó, tu não te assusta, tá? Porque muito provavelmente, na tua visão, ela vai ter uma piora, mas que não é, porque faz parte do processo das fases de cicatrização, e depois ela vai diminuindo essa coloração e vai chegar no ponto final que a gente deseja. Porque isso também gera um pouco de ansiedade nos pacientes. E aí eles acham que eles fizeram alguma coisa de errado, que aí precisam vir consultar de novo, e que aí não é o caso, né? Porque a gente não tem o que fazer, porque é fisiológico. Claro. Eu brinco muito, aí tem que conversar com Deus, porque foi ele que fez assim, né? Então, a gente tem que realmente aguardar, né? Sim. Então, e eu vejo essa ansiedade, claro, principalmente em cicatrizes que ficam mais expostas, né? Porque o paciente quer muito, depois do problema resolvido inicialmente, né? Melhorar rápido e acabar com aquilo, né? Mas existe o tempo fisiológico, né? A gente consegue conduzir, muitas vezes abreviar um pouco, mas ele existe, ele é soberano, né? Sim, sim. Sempre digo, né? O nosso papel é não atrapalhar, né? Totalmente. Se a gente conseguir não atrapalhar, já está muito bom. E, obviamente, a gente tem hoje tecnologias fantásticas aí para, além de não atrapalhar, melhorar muito os resultados em relação à questão dos cuidados aí com a cicatriz, né? Então, isso é uma coisa... E às vezes na ansiedade o paciente acaba atrapalhando, né? Porque aí fala com fulano, fala com ciclano, aí eu usei tal pomada, eu fiz tal coisa, e às vezes não faz nada, só espera. Exato. Né? O melhor, eu falo que o tempo, ele é um dos fatores de tratamento. Sim. E a gente não consegue fazer com que ele corra mais rápido, então sim, tem que esperar. Eu falo muito que cicatriz a gente não trata na porrada, a gente trata no carinho. Então muitas vezes o paciente, né? O paciente fica naquela ansiedade, assim, eu vou fazer isso, eu vou botar tal coisa, eu vou fazer... E aí tu tá só atrapalhando um processo que tava indo bem. Perfeito. E aí tu provoca uma cicatriz inestética por pura ansiedade, né? Até porque tem situações que muitas vezes, quando não é orientado por um profissional, né? Vai na conversa da vizinha, da tia, do parente, do conhecido que usou alguma coisa que foi indicado. Muitas vezes o time, né? O tempo de usar aquilo ali pode influenciar muito na questão da cicatriz, né? Então, eu vou usar um corticoide tópico numa fase mais tardia, não vai ter resultados, né? Vou usar um silicone muito cedo, talvez também não tenha. Então, tem essa questão do tempo. Por isso que a indicação profissional é sempre a melhor opção, né? Da gente ter essa indicação. Porque, na verdade, assim, a indicação, na maior parte das vezes, ela não é errada, ela não é ruim. Mas aí tu vai pegar uma informação com um leigo, ele não se atenta à fase que ele usou, né? A quantidade, muitas vezes, de tempo que ele usou, e ele vai e te orienta, não, eu fiz, mas não, mas tu fez, tipo, 2 meses depois da fase que eu tô. E pra mim isso é inadequado agora, mas claro que o paciente nem o leigo agem de má fé nesse sentido, né? E muitas vezes, assim, até não querendo incomodar a gente, eles não comunicam, e aí chega, tu diz assim, mas tu viu que tá diferente, eu disse, mas não, sei que eu tô passando tal e tal coisa. Não, mas fulano ainda não é a hora, tu pode usar, mas tu começa a usar em tanto tempo. Então, eu acho que, de novo, o fator ansiedade, né, e mesmo cheio de boas intenções, né, quem também acaba orientando, principalmente nessa coisa oncológica, né, os pacientes acabam trocando muitas ideias, diferentes vezes do plástico, que as pessoas não contam que fizeram, né, a parte... tem segredos. Tem segredos, sempre. Essa parte, assim, da doença, ela acaba sendo muito dividida entre as pessoas, né, e aí acaba, muitas vezes, realmente virando uma salada de frutas, assim, e a gente acaba tendo que
não, calma, vamos voltar, Uhum. vamos reorganizar, e se tu tiver alguma dúvida, tu me chama, que eu sempre falo que, assim, claro que a primeira pessoa que tem interesse que tudo fique bem é o paciente, Claro. mas as segundas pessoas somos nós profissionais, né, Uhum. porque é nossa responsabilidade, e foi o que a gente estudou para fazer. Sim, Então, se alguém também tem interesse que as coisas terminem da melhor maneira possível, somos nós, né, com então certeza. sempre tem que recorrer a gente, não é Sim. incômodo, eu sempre falo, né. Exato. Dentro dessa questão de ansiedade, porque o processo envolvido, né, de uma cirurgia, de uma reabilitação, sempre vai trazer ansiedade para o Sim. paciente, para a família, qual seja o procedimento, seja ele por estética, seja ele por uma doença, enfim. E é engraçado porque uma das coisas que eu mais recebo de dúvida dos meus pacientes são duas, né? Terminou a cirurgia, quantos pontos foram e quando que dá para tirar os pontos. Isso, no teu ponto de vista, realmente tem importância do ponto de vista do final da cicatriz? Esse tempo para retirar os pontos, quantos pontos foram? Eu acho que quantos pontos foram, é menos do que o tempo da Uhum, retirada, né. Tu ter um tempo adequado de retirada evita várias coisas, né. uhum, Então, muito precoce, deiscências, né, muito tardios, estímulos a mais de células, de uhum, colágeno, de elastina, então eu acho que sim. E claro que, muitas vezes o número de pontos está intimamente ligado com, entre aspas, "o capricho" da uhum. cicatrização. Então ter um número de pontos, grande, não significa Que a muito cirurgia pe foi maior. exatamente, exatamente. Às vezes o paciente diz: "Nossa, eu devo estar com um corte enorme, porque o doutor 20 fez pontos. tantos pontos". E não, tu pode ter o mesmo tamanho de Uhum. corte e fazer 4 Sim, pontos, mas a tua qualidade de cicatriz vai ser muito menor, claro. porque tu vai ter menos pontos de aproximação mecânica. Uhum, Então o teu corpo vai ter, eu sempre falo assim, bochechinhas entre um uhum, ponto e outro, e essas bochechinhas ele meio que vai ter que fechar sozinho. uhum, E aí, na tentativa de proteger, porque o corpo sempre entende, a cicatriz como um local de sensibilidade, de risco, uhum, ele produz mais células nesse local e a cicatriz fica mais inestética. Então eu acho que sim, quanto mais bem fechadinha, vamos falar assim, for a uhum. cicatriz, isso normalmente indica mais pontos, normalmente melhor fica a cicatriz, né, e um tempo adequado para retirar os pontos, muitas vezes, acalmando o paciente, né, porque, claro, depende do tipo de linha, de fio e tudo mais, Uhum, vai ter diferença, mas a gente sabe que, via de regra, a gente tem um tempo mais ou menos, médio. E uhum, claro que vai também de observar como tá a reação dessa cicatriz, né. Então tem pacientes que têm uma reação um pouquinho mais acelerada, alguns um pouquinho mais, tardio, que tu vê aquela cicatriz, ela ainda tá um pouco úmida, ela ainda não uhum. tá adequada. Sim. Então eu acho que não existe um protocolo fechado, Uma receita mas de bolo. existe ali uma média em que a gente sabe que as coisas funcionam, Sim. né. Então sim, eu acho que tem total ligação com a qualidade, né. Perfeito. É porque essa é uma dúvida recorrente, né? A gente sai da cirurgia, vai lá conversar com o familiar. Primeiro quer saber se tá bem, né? Uhum, E aham. depois quantos pontos foram. Sim, Então, sempre. essa questão dos pontos é uma constante. E aí, claro, junto com os pontos vem sempre a questão do curativo, né? O curativo sempre é uma dúvida. Deixa aberto, deixa fechado, molha, não molha. Como é que tu tem trabalhado essa orientação em relação a esses cuidados mais imediatos ali, pelo menos até a retirada dos pontos, né? Se não abriu Uhum. nenhum pontinho, enfim. O que que tu traz de orientação nesse sentido, assim? Olha, eu acredito, e o que eu acabo observando na prática é que cicatriz úmida é uma cicatriz que não evolui tão bem, Uhum, tá? A gente fala que as bordas ficam mais maceradas, então ela é uma cicatriz que a gente acaba atrapalhando o processo sim. cicatricial. Então eu gosto bastante de curativos assim mais secos e que Uhum, puxem a umidade. Então, por exemplo, a paciente tem algumas coberturas plásticas, né, que a gente faz de curativo também que acaba possibilitando o paciente tomar banho e tudo são aquelas mais. películas, né? Isso. E aí a gente tem esse cuida não deixa tanto na mão do paciente, porque tem pacientes mais Uhum, cuidadosos, pacientes menos, né. Então a gente consegue tomar banho, por exemplo, e não tá passando umidade para a uhum, região. E eu sempre oriento assim: também depende um pouco da conduta médica, os médicos acabam muitas vezes orientando sim. também: "Ó, faz assim, faz assado", mas via de regra o que eu tenho observado é que, não deixar úmido, né, aquela coisa, de molha e seca com o secador ali, Uhum, muitas vezes não é suficiente se tem sim. gás embaixo, né, mas eu prefiro num primeiro momento cicatrizes sempre, incisões ali precoces, né, novinhas, sempre cobertas, Mais né, sequinhas, mais né? sequinhas e com cobertura, com Uhum, proteção, né. Não perfeito. gosto de deixar ela muito num primeiro momento exposta, porque ela tá mais delicada, ela tá mais vulnerável, Sim. eu acho mais arriscado, assim. Não, perfeito. Até nesse contexto, sempre tem uma outra dúvida
dúvida que tem que trocar o curativo todo dia? Pode deixar o curativo fechado? Então, a gente vê que tem várias possibilidades, na verdade, né? Desde que a ferida fique limpa e seca, né? A gente pode assumir várias situações diferentes nesse contexto, né? Até porque tem pacientes que têm mais facilidade com a troca de curativo, tem auxílio, Sim, tem mais intimidade com essa questão, assim, não tem problema de ver, exato. às vezes tem ali alguma drenagenzinha de sangue, ou mesmo ali de exudato da cirurgia mesmo. Então, aí é um perfil. Tem pacientes que não gostam, que não querem ver. Então, a gente tem realmente várias alternativas Sim. e a gente pode encaminhar os pacientes dentro daquilo que a gente acredita e eu sempre falo que a gente tem que indicar o que é melhor para o paciente, muitas vezes não o que é mais fácil, né? Mas a gente consegue modular ali de uma maneira em que fique confortável para ele também, né? Perfeito. Por isso a importância da individualização da assistência, né? Tratar cada pessoa com aquilo que ela consegue lidar, com o que ela consegue executar e também trabalhando todas as expectativas e as angústias dela, porque às vezes tem gente que realmente não consegue trocar um curativo. É bem comum eu ver isso quando eu oriento os pacientes, deu 7 dias, né? Essas nossas cicatrizes de tireoide, por exemplo, deixa 7 dias fechado, 7 dias tira o curativo. Mas eu vou tirar em casa? Você pode tirar em casa, não tem problema, não tem ponto, não tem nada. Então, essa é uma angústia que eles realmente têm. Bom, então, fechado essa parte, Bruna, então, ter os pontos, tem o cuidado inicial com o curativo, alguns deixa aberto, alguns deixa fechado. O que mais que a gente pode oferecer para esse paciente, desde os primeiros momentos mais precoces, assim, até situações, né, de tempo médio, não cicatrizes tardias, que a gente vai falar depois, para a gente ter um ganho de benefício estético para esses pacientes, assim, o que tu orientaria nesse contexto, assim, operou hoje, a partir dali, como é que eu vou cuidar dessa cicatriz? Então, as coberturas, como a gente falou, os curativos, né? Da minha parte, eu gosto muito de trabalhar com laser de baixa potência, porque a gente tem desviação anti-inflamatória, e a gente sabe que a inflamação, ela tá intimamente ligada com a produção de células cicatriciais, então a gente precisa de um pouco de inflamação, mas uma inflamação muito exacerbada é prejudicial. Perfeito. Então, a gente conseguindo modular a inflamação é E numa super legal. cirurgia é super agressivo, né? Vai ter uma super inflamação, na verdade. Exatamente. Então, assim, é a resposta esperada, né? Mas como a gente busca um resultado estético também, a gente modulando essa inflamação, a gente começa a modular precocemente. E é sempre mais fácil a gente conduzir uma cicatriz do que tratar uma cicatriz anestética depois. É sempre bem mais fácil. E a gente tem, claro, uma outra modulação do laser que já vai organizando as fibras de colágeno, fazendo com que elas fiquem e se posicionem de uma maneira mais fisiológica possível. Tirar a força de tensão das bordas, né, da cicatriz. Então, na tua parte tu faz o botox, eu trabalho com terapia manual também. Muitas vezes a gente percebe que tem alguma coleção de líquido, alguma coisa assim, pericicatricial, trabalhar com compressão, com taping. Então, mais uma vez, né, o que tu falou, o olhar individualizado para cada caso. Bruna, é comum isso acontecer? Não, não é comum a gente ter ali uma coleção de líquido, alguma coisa assim, mas pode acontecer. Então, a gente tem que saber identificar, tem que saber comunicar, né, paciente, e no meu caso, né, comunicar o médico que foi responsável, e saber assumir uma conduta. Então, o taping é muito, muito benéfico, ele é um tipo de recurso muito versátil. Taping são aquelas fitas, né? Aquelas bandagens. Que a gente vê muito em atleta, né? São aquelas fitas que muitas pessoas às vezes acham que a coloração ela tem algum impacto na ação. É só estético. Não, é só estético, é só a firulinha mesmo. Eu achava que tinha uma tensão maior. Não, eles são iguais, né? São iguais, e o que vai definir é a maneira como a gente vai posicionar, tensão, compressão. Tem um profissional para isso. Exatamente. Às vezes os pacientes também me dizem assim, mas e se eu comprar em casa e colocar? O mesmo é aquela coisa, né? Vai grudar. Nossa, super. Não, e aí, colocando numa tensão errada, ou então numa direção de tensão errada, eu posso abrir uma cicatriz. Sim, então, o mesmo recurso que ele é muito benéfico, quando mal utilizado, ele pode ser um problema. Então, e outra coisa também que os pacientes têm muita dúvida, não tem nenhuma medicação embaixo da fita, né? Interessante. Ela é uma fita de algodão, de um material hipoalergênico, que a ação dela é mecânica. Só, não tem medicação, não é tipo salompas, assim, que às vezes os pacientes dizem, eu posso, eles colocam porque tem ali um anti-inflamatório. Não, a ação anti-inflamatória dele acontece pela compressão, pela ação mecânica, mas não por medicação. Entendi, perfeito. Então, tem vários recursos, né, aí
vai da questão do time mesmo. Falou das fitas, existem fitas que têm remédio, né? Existem, sim. A gente às vezes acaba prescrevendo com corticóide, enfim, para fases mais iniciais, até para atuar junto com o laser, né? Para diminuir essa inflamação. O laser é uma questão muito interessante, né? Quando a gente começa a falar de laser, e o público mais leigo, assim, que não tá habituado, acha que laser é tudo igual. Que é uma luz vermelha igual vê nos filmes, né? Então, eu queria que tu explicasse um pouco melhor como é que é essa questão do laser. Que tipo de laser, quantos tipos tem, qual o momento que a gente usa, quando que ele é benéfico, para qual situação, um queloide, uma cicatriz hipertrófica, dá para usar laser, uma cicatriz inicial dá para usar laser, qual é a diferença dessas utilizações? Tem os lasers de alta potência, então a gente tem um assunto enorme, É uma assim, né? caixa É uma inteira. caixa gigantesca, porque aí tem os lasers de depilação, tem os lasers ablativos, tem os lasers que retiram tatuagem. Não é essa fatia. A gente trabalha com laser de baixa potência, tá? Que são luzes que através do estímulo foto, né, biológico ali, ele acaba estimulando reações celulares. Então, dependendo do tipo de espectro que eu acabo utilizando, então infravermelho, vermelho, eu desencadeio uma ação celular, uma reação celular, e também através da dose. Então, por exemplo, em fases mais iniciais, a gente quer controlar bastante a inflamação, a gente usa muito laser infravermelho, que são aqueles lasers pontuais. Então, é uma canetinha, né, que tem ali uma hastezinha, e através daquela pontinha da haste é que é emitida a ação luminosa, né? É muito engraçado, porque às vezes os pacientes, assim, eles dizem, mas eu não tô sentindo nada. Mas é sobre isso, é para não sentir mesmo. E é muito, muito engraçado, porque ele tem uma ação muito rápida, né? A gente faz o laser e muitas vezes, assim, em 24 horas, a gente vê aquela cicatriz, ela secar e já ter outro aspecto. A gente já viu que a gente já conseguiu ganhar um tempo grande em relação ao processo cicatricial. Então, por exemplo, cicatrizes mais antigas, cicatrizes queloides, cicatrizes hipertróficas, se elas ainda estiverem vermelhas, a gente ainda consegue algum tipo de trabalho com esse tipo de laser. Senão a gente precisa ir para uns lasers um pouquinho mais ablativos, mais fortes. Esse laser de baixa potência, na minha opinião, a melhor hora para a gente utilizar ele é de forma precoce. Preventiva, né? Preventiva, exatamente. Ele tem uma ação de modular, de conduzir. A gente só consegue conduzir uma coisa quando ela está em andamento. Perfeito. Quando ela já terminou, a gente consegue lidar ali com outros fatores, mas não ajudando a acontecer. Maravilha. Eu verdadeiramente sou fã do laser, né? Então, os pacientes vão para a Bruna lá para fazer o laser, e quando voltam, o resultado é surpreendente, né? Então, a gente vê muito em cirurgias cervicais, que é onde tem um resultado, assim, palpável, que eu digo, onde o paciente, quando não faz o laser, ele vem com a cicatriz ser demasiada, grosseira, né? Os pacientes falam, tem um calo no meu pescoço aqui. Sente um cordão, exatamente, assim, né? Exatamente. E aquilo ali demora meses para se desfazer. Obviamente tem um impacto na estética final da cicatriz, né? E quando eles fazem o laser, volta com o pescoço lisinho, solto, pronto para só finalizar, né? E sem contar a questão, assim, né, que, por exemplo, na região cervical, a gente tem muita mobilidade, né? Uma cicatriz que ela é mais hipertrófica, que ela tem mais células, ali mais fibras de colágeno, a gente tem um impacto na movimentação também, né? Sim. Na hiperextensão do pescoço, então muitas vezes aquilo fica mais preso. Se a gente tem uma cicatriz que foi conduzida e eu não tenho esse a mais de fibras de colágeno, eu tenho uma movimentação mais livre, mais fisiológica mesmo, mais normal, como se a gente sabe que sempre que a gente tem ali uma secção do tecido, a gente vai ter um impacto funcional, pelo menos momentâneo, mas quanto menos sequelas ficarem, né, naquela cicatriz, menos isso vai ser levado para a vida do paciente, né? Até porque na cirurgia, normalmente a linha dos pontos que o paciente enxerga, aquilo ali é a pontinha do iceberg, né? A cirurgia por dentro foi muito maior. Então tem muita coisa para ser organizada naquele contexto ali, em termos de fisiologia mesmo, né? E, bom, aí a gente usa o laser nesse contexto de uma forma preventiva, né? Mas eu posso usar ele também num contexto curativo, por exemplo, os pontos se abriram. Tem espaço para usar laser
precoce nesse contexto? Tem. E ele tem uma ação justamente por ajudar a proliferação ali cicatricial, né? Uhum. A acelerar o processo ali de cascata de cicatrização. A gente vê, por exemplo, até fugindo um pouco das cicatrizes, mas, por exemplo, em feridas, né? Feridas de decúbito, a gente vê feridas de pés, né? De pessoas que têm diabetes. Uhum. Ele acelera muito o metabolismo, a questão cicatricial. Dá aquele Dá empurrãozinho na aquele empurrão, natureza. exatamente, exatamente. E ele dá aquele empurrãozinho pro lugar certo, Uhum. né? Não é uma coisa muito, vamos jogar uma bomba de coisa ali. Claro que é uma cicatriz, quando ela teve algum problema, ela vai cicatrizar por segunda intenção. Uhum. Ela já não tem mais esse cunho completamente estético. A gente quer fechar logo essa ferida, Uhum. enfim, essa deiscência que aconteceu. Então, sim, a gente faz normalmente no intervalo ali mínimo de 24 horas. Também tem isso, muitas vezes, da ansiedade, tipo, o laser é bom, vou fazer. Mas a gente sabe que ele, com excesso também de estímulo Uhum. luminoso, ele pode, na verdade, causar justamente o contrário que é a nossa Uhum. intenção, né? Ele pode degradar tecido E e atrasar mais a atrasar a cicatrização. cicatrização. Então, por mais que ele seja bom, ele tem a dose, tem, Uhum. enfim, ali o parâmetro que ele tem que ser utilizado, né? Certo. Nesse contexto, uma coisa importante, tu falou da gente tem a expectativa de fechar logo, né? Uhum. Mas a gente sabe que tem um impacto direto na questão da velocidade do fechamento com a estética da cicatriz, né? Uhum. Então, quanto mais cedo essa ferida fechar, mais organizada ela vai acontecer e a cicatriz vai ficar melhor. Então, o laser tem essa indicação também estética mesmo, que não seja mais o objetivo inicial de melhorar, né? Com certeza, com certeza. E claro que depende ali da profundidade que isso aconteceu, né? E a gente sempre tem uma intenção, isso também, né? Às vezes os pacientes acham que, como não fechou a última camadinha, não tá fechando. E não, a Uhum. gente tem que fazer uma contração dessa ferida. Então ela começa a fechar, bem vulgarmente falando, de De dentro dentro para para fora. fora. Então não é porque tu não tá vendo a última camadinha fechando que não tá Uhum. acontecendo. Tanto que muitas vezes os pacientes dizem assim: mas não dá para fazer ponto ali em cima? E não dá, porque uma cicatriz, né? Uma Sim. ferida que tá oca ali por dentro, tu pode aproximar o tecido Uhum. superficial, ele vai abrir de novo, ele vai lacerar. Claro. A gente precisa fechar ela de dentro para fora. Tem que ter Então, um alicerce ali. exatamente, tem que ter ali realmente a fundação da estrutura. Uhum. Então, muitas vezes, quando ela fecha num primeiro momento em cima, ela torna a abrir. Então, também isso, né? A gente tem que saber conduzir, saber aonde colocar o estímulo luminoso, Uhum. fazer as coberturas adequadas, né? Para, enfim, tá dando os estímulos necessários para a cicatriz fechar de forma adequada. Porque se ela fechar superficial de forma inadequada, a gente tá perdendo tempo, porque ela vai ter uma recidiva, né? Ela vai abrir de novo Sim, e eu vou precisar vai começar lá atrasar do zero mais. de novo, exatamente. Perfeito. E nesse contexto, Bruna, o laser que é utilizado para a ferida quando ela está aberta é o mesmo que utiliza quando ela está com os pontinhos, que ela está fechada? Ele é o mesmo que varia a potência, né? A Uhum. potência, a quantidade de pontos que a gente vai fazer. Uma ferida aberta, ela normalmente tem mais quantidades de pontos. Eu vou usar uma potência maior de infravermelho, de Uhum. vermelho, do laser vermelho também. Normalmente é uma sessão assim que para o paciente parece mais demorada, porque eu Uhum. vou ter que fazer ele, como eu tenho ali um problema, eu vou ter que fazer ele mais curativo, né? Uhum. E quando Entendi. é ali uma cicatriz que ela tá toda bem encaminhada, eu consigo só realmente trabalhar ali a lapidação. Uhum. Então entre aspas, assim, para nós, é um tipo de sessão menos, por mais que não pareça o laser agressivo, é menos agressiva, Uhum. porque realmente são potências menores, justamente para a gente conduzir o que está indo bem. Se a gente Entendi. colocar potências muito altas, a gente acaba atrapalhando. Estraga. Estraga. E quanto tempo dura uma sessão do laser? Que às vezes os pacientes se perguntam, quanto tempo eu vou ficar lá? Na verdade, não é uma sessão demorada, tá? Uhum. Cada pontinho que a gente faz dura em torno ali de 5, 6 segundos, Uhum. tá? É super Então, rápido. é super rápido. Então, assim, entre o paciente entrar, a gente conversar, higienizar a região, que tem isso também, a gente não Uhum. sai fazendo Tem laser em todo o cima, preparo, tem né? todo o preparo e tudo mais. Faz ali bem certinho. Como não é também uma terapia dolorida, o paciente a gente vai conversando, né? Se é uma região que não tem ali. hum, ah, a dinâmica da fala não atrapalha, a gente vai conversando, a gente vai fazendo, em torno de 10 minutos, dependendo, claro, o tamanho da extensão da Aham. cicatriz, a gente consegue trabalhar de forma bem confortável e Perfeito. rehigieniza e aplica o curativo de novo. Então, 10, Excelente. 15 minutinhos é. E outra, né? Os pacientes perguntam assim: qual que é o cuidado pós? Os mesmos cuidados que já tinham sido, né? Uhum. Manter a cicatriz limpa,
curativo bem feitinho. Ah, Bruna, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Não tem nenhuma Segue tudo igual. contraindicação. Segue tudo igual. Perfeito. E dentro de um contexto preventivo, claro que quando a gente vai para uma questão curativa, uma ferida que está aberta, tudo muda, né? Porque cada caso é um caso. Mas dentro de um contexto de uma ferida que está lá com os seus pontos, está íntegra, está bonitinha, quantas sessões tu indicaria, assim, para a gente ter uma melhora no resultado estético, assim, dentro desse contexto, que é só conduzir o processo que está indo bem? Normalmente eu indico 3 sessões, tá? Normalmente pegando ali as 2 primeiras fases. A fase primeira, que é a inflamatória, que é uma fase importante pra gente, que define bastante coisa, e as próximas 2 semanas que são naquela fase proliferativa, que é quando a gente tem que controlar um pouquinho ali, a produção das fibras de colágeno. Essa fase inflamatória, só para quem está assistindo, ela dura mais ou menos em torno de uns 14 dias, isso, né? Isso aí. Então, normalmente a gente faz ali entre a primeira e segunda semana de pós-operatório, e depois ali na terceira e quarta semana. Depois disso, a ferida, ela começa a entrar numa outra fase, que é do remodelamento, né? Que aí o nosso grande aliado é o tempo, né? Tendo feito um bom trabalho nesse primeiro mês, normalmente a gente deixa a coisa acontecer, que aí é esperar gestar o filho, assim, né? Tudo já tá bem conduzido, é aí o fator da paciência que entra, né? Sim. Normalmente a gente não interfere, uma cicatriz tá indo bem, a gente não interfere mais. Protege, né? Com cobertura que muitas vezes o cirurgião acaba indicando, protetor solar e aguardar. Então pode usar protetor solar em cima da cicatriz. Opa, pode, depois de fechada, pode. Pode sim. Que essa é uma dúvida que eu sempre recebo também. Eu tô usando protetor solar no rosto, mas eu não passei em cima da cicatriz. Ah, que dor, né? Porque era onde que tinha que passar. Era justamente, só tinha um ponto que era obrigatório, quer dizer, tem que passar em todo o rosto, mas em cima da cicatriz é mandatório, né? Feita essa organização do colágeno, das fibras todas ali, que, né, quando a gente corta a pele, obviamente é um dano, a gente tem que reparar aquilo ali. Depois dessa fase, o que tu indicaria para manter esse cuidado a médio prazo, assim? Da cicatriz, aquilo que a gente comentou, né? Coberturas, protetor solar e eu peço muito para os pacientes observarem a cicatriz, né? Então, dali por diante, ela tende a não ser a coloração, que às vezes o paciente acha que perdeu qualidade, mas faz parte. Mas se o paciente começar a sentir que ela começou a ficar rígida, ou que ela começou a ficar mais grossinha, eu falo muito assim, porque às vezes os pacientes têm medo de palpar, né? Mas aí, palpar não significa massagear, ficar cutucando. Mas assim, vai tomar banho e tal, dá um confere na cicatriz, né? Pra ver se tá tudo ok. Começou a sentir que formou um cordãozinho, como se fosse um barbante, alguma coisa assim, nos aciona que a gente ainda consegue interferir, né? Mas fora qualquer tipo de diagnóstico que o paciente venha a ter de condução diferente ali, de alguma coisa que está acontecendo de estranho, justamente assim, uma coisa que eu falo muito, né? Cicatriz que tá vermelha é uma cicatriz ativa. Então, não dá para ficar massageando ela, colocando, por exemplo, assim, às vezes em algum local a roupa fica ralando muito ainda, né? Então, pega aqui região, né, de braço, axila. Então, se tu vê que a roupa, o sutiã, alguma coisa assim, fica atritando, a gente tá estimulando essa cicatriz, né? Pode crescer. Pode crescer. Então, claro que num ambiente micro, mas aquela vamos dizer assim, aquela machucadinha todo dia faz com que o organismo produza mais. Aí sim, tem que proteger, tem que colocar ali, muitas vezes, uma gazezinha em cima para que essa raspadinha aconteça no curativo e não na cicatriz, né? Excelente. Então, mas essa questão, assim, de não ficar machucando, não ficar atritando ela, que aí pode ter, sim, uma desorganizada daquilo que a gente fez precocemente. Se a gente pensar em fisiologia, né, isso retoma aquela primeira fase de volta, né, com a fase inflamatória, construção de fibras, e aí pode gerar aquele problema que são as cicatrizes hipertróficas, né? Que as pessoas confundem muito com queloide, né? Então eu queria que tu falasse pra gente como é que funciona esse processo da cicatriz hipertrófica, o que ela é, o que não é, qual é a diferença do queloide, quando que ela surge e como é que se trata isso? A cicatriz hipertrófica, ela é uma condição que acontece quando, por algum motivo, a cicatriz ela teve um estímulo a mais, então ela já estava numa fase de cicatrização mais tardia e ela acabou retornando para a fase inicial, então o organismo, por algum motivo, entendeu que tinha que produzir mais fibras de colágeno e elastina, então ela se sobrepõe, como não tinha o que fechar ali, porque muitas vezes quando a gente, vamos dizer assim, remachuca usando um português bem errado, aquela incisão, o organismo entende o quê? Que a gente teve talvez uma
nova abertura. E ele Uhum. produz mais fibras de colágeno, só que elas se depositam em excesso, porque a gente não teria aquela condição Uhum. necessária para o organismo estar produzindo isso. Então, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba tendo uma sobreposição de fibras, ela fica mais altinha, muito, às vezes mais larga, mais Uhum. grossinha. Essa é a cicatriz hipertrófica, mas normalmente ela respeita os bordos da cicatriz. Uhum. Eu sempre dou um exemplo para os pacientes que o queloide, ele é uma condição do paciente, então a Uhum. pessoa tem queloide, né? Normalmente, quando ela fizer algum tipo de trauma, a cicatrização, ela se organiza dessa maneira. É uma cicatriz que ela já é uma cicatrização que ela já é primária do paciente, né? É uma condição dela, Uma né? condição dela. E eu sempre dou um exemplo que o queloide é como se ele fosse uma massa que sai fora da forma. Uhum. Então, ela parece meio que um couve-florzinho, assim, ela faz Perfeito. como se fosse uma flor, né? Aham. E a cicatriz hipertrófica, que é o que 90% das pessoas, eu não sei dizer ao certo a porcentagem, mas assim, eu peguei um caso de queloide até hoje, verdadeiro. As Uhum. pessoas chegam para tratar Não é queloide. comum, né? Não é Não é comum, comum. não é comum. Todo mundo acha que tem queloide, mas assim, Uhum. 90 e poucos por cento tem cicatriz hipertrófica, né? Então, assim, o queloide, ele é muito difícil de tratar, por ser uma condição intrínseca da pessoa. Uhum. Às vezes tem uma premissa e quanto mais tu mexe no queloide, muitas vezes pior Sim. ele fica. Então, o queloide é uma condição muito difícil, muito mais complexa de se tratar. Uhum. A cicatriz hipertrófica, eu gosto muito de trabalhar. Existem recursos medicamentosos, como Uhum. corticóide e tudo Corticóide. mais, né? Mas numa fase mais anterior, eu gosto muito de trabalhar com compressão. A gente Uhum. sabe que o estímulo mecânico de compressão, ele acaba desencadeando um estímulo bioquímico de degradação. Então, cicatrizes hipertróficas que estão altas, por exemplo, a gente comprimindo, né, com algumas técnicas de taping e Uhum. algumas talinhas que a gente acaba colocando e deixando para o paciente alguns dias, Uhum. a gente tira depois aquela cobertura com taping e tala e a gente vê a cicatriz já que ela teve uma grande degradação de tecido. Entendi. Não dá Vai espaço, vai achatando. achatando. E o organismo vai entendendo que está muito apertadinho aquela região, então que ele tem que degradar alguma quantidade de Uhum. célula. E a gente tem resultados super positivos, né? Claro, se a gente conseguir associar com outras terapêuticas, em alguns casos com o laser, Uhum. corticoides, algumas outras abordagens que a gente pode vir tendo, a cicatriz hipertrófica ela tem uma condição de evolução muito boa. Melhor. Claro que ela não vai ficar igual. Na verdade, Uhum. nenhuma cicatriz fica igual, retoma a pele natural, Normal. porque a gente tem ali um tecido cicatricial que é um Uhum. tecido diferenciado. Sim. Mas a gente tem como melhorar muito essa cicatriz hipertrófica e trazer ela muito mais para próximo da questão estética Uhum. do que inestética, por Sim. exemplo, né? Acho que um ponto importante que a gente fala, né, sobre reorganizar, sobre a qualidade do ponto, enfim, é a atuação profissional no sentido preventivo, né? Porque a gente não sabe quem é que vai desenvolver uma cicatriz hipertrófica, quem vai desenvolver o queloide, e tratar isso, como tu bem falou, é muito mais difícil do que prevenir. Sim. E a gente consegue ter a condição de prevenção, muitas vezes, né, com o uso de todas essas tecnologias, botox, silicone, medicações, taping, várias laser, enfim, várias técnicas diferentes que a gente consegue prevenir, na verdade, né, a formação dessa cicatriz. O fato que os pacientes me perguntam muito é, tá, mas não dá para fazer depois? Depois dá, mas é mais difícil, né? Sim. Então a ideia é sempre prevenir para chegar nesse resultado estético. Bom, uma coisa que é muito popular, Bruna, e que muitos pacientes já chegam pedindo, né, são coberturas de silicone, né? Pomadas, fitas, qual é a tua visão sobre esses recursos aí, sobre essas coberturas? Eu acho que tudo tem indicação, né? Eu acho que nem primeiro que num primeiro momento super precoce não é a cobertura ideal, Quanto tempo né? seria o time ideal, assim? Normalmente você tem que tirar os pontos, né? E aí, então, tendo em vista que normalmente com 15 dias, 20 dias ali no máximo se tiram os pontos, a partir dali eu acho bem legal Já utilizar. seria indicado. Seria indicado. E claro, né? Não tendo nenhuma intercorrência na incisão. Então, incisões estão com pequenas deiscências, essas coisas, muitas vezes não é o ideal, porque a cobertura de silicone, ela tem a colinha,
linha embaixo, justamente porque é o que cola. Uhum. Então, tem que estar com uma cicatriz íntegra para conseguir Perfeito. utilizar. E até completando a questão da cicatriz hipertrófica, o que eu acho muito interessante, Fernando, quando a gente recebe o paciente antes, a gente já perguntar sobre outros tipos de cicatrizes que ele Uhum. teve. Ah, Perfeito. quando tu se machuca, tu já fez algum corte, já fez Uhum. ponto, como é que evoluiu? E aí tá, evoluiu, vou te mostrar, ó, não ficou, tá, mas tu teve alguma, não, infeccionou. Bom, aí Uhum. a gente não pode levar isso como uma condição do paciente. Ele teve Padrão. ali uma intercorrência no processo cicatricial e é esperado que a cicatriz não fique estética. Então, tu já ter essa informação antes faz com que a gente tenha, sempre temos cuidado, mas que a gente redobre ainda mais o cuidado e Uhum. fique ainda mais atento, Claro. né, à evolução daquela cicatriz. E aí sim, podendo indicar de forma às vezes mais precoce o uso de algum tipo de cobertura especial, Uhum. tipo fitas de silicone, às vezes aumentando um pouco o número de sessões de laser, porque a gente consegue realmente trabalhar. É muito mais fácil trabalhar essa cicatriz que já se tem ali uma ideia que talvez não fique tão Uhum. estética, de forma precoce, preventiva, né? Perfeito, perfeito. Ainda em relação ao silicone, a gente, né, falou da questão da pressão, Uhum, né, da questão mecânica em si. A gente sabe que existem várias apresentações de silicone, principalmente fitas, né, uhum, que a gente consegue dar aquele torque ali que eu digo, uhum. e as pomadas, né? Tu acha que tem diferença entre uma apresentação e outra para o uso numa cicatriz que tá indo bem? Que a gente Eu, quer a- só dar eu aquele refinamento? Sim, eu acho. Eu acho que a questão mecânica é muito importante. Então, Uhum. eu particularmente prefiro a fita, tá? Tá. Eu acho que ela tem um recurso a mais do que a Uhum. pomada, Entendi. né? Eu acho que ela protege mais a incisão. Eu acho que a gente consegue, é mais palpável, tanto o resultado quanto o trabalho. Tá? Uhum. Porque a pomada ela depende da quantidade que vai ser utilizada, como vai ser aplicado. Muitas vezes tu passa a pomada, mas, por exemplo, tu tem uma região que fica justamente recebendo algum estímulo ali de tração ou de raspagem. E eu acho que a fita de silicone, mesmo talvez essa não sendo a ideia inicial dela, ela acaba entregando também esse tipo de Uhum. cuidado. Então, eu prefiro a fitinha de A silicone. fita. Eu prefiro. Que só para ficar bastante claro para quem tá ouvindo, fitas de silicone, curativos à base de silicone, não são fitas siliconadas, né? Que a gente Uhum. tem. Queria que você desse só essa explicação mais técnica, qual é a diferença, né, daquela fita de silicone que a gente compra na farmácia para os curativos, as coberturas de silicone. A gente tem fitas de silicone, por exemplo, no formato de curativo, muitas vezes a gente tem eles com medicações Uhum. embaixo também, né? E principalmente em relação à questão de pode ser utilizado mais do que uma vez, Isso é super importante. não é uma coisa que ela é descartada, né? A gente tira, toma banho, seca bem a região, coloca, né? Ela tem um outro tipo de material, é um material muito mais maleável, Uhum. muito mais próximo do fisiológico. O peso dela também é um peso diferente. Uhum. Então, são coisas distintas, assim, Uhum. né? Perfeito. Essa parte do não ser descartável é importante, porque às vezes eu prescrevo e o paciente, mas eu paguei caro na cobertura que era para durar 2 meses e acabou em uma semana. O que que aconteceu? Tu tá trocando todo dia, bota fora. Não, tem que às vezes dura eventualmente até 5, 7 dias, Sim, né? sim, sim. Depende. Pessoas que depende da área, né, que está sendo Uhum. utilizada do corpo, né? E pessoas muitas vezes que transpiram um pouco, ou que é uma área não Oleosidade, muito né? úmida, ela dura bastante. Perfeito, maravilha. Em relação a essa questão da localização, né? Já que a gente está falando de topografias no corpo, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a diferença da cicatrização em áreas diferentes do corpo, né? Porque às vezes a pessoa chega com uma impressão assim, eu tive uma cicatriz no braço e tá feia, no rosto vai ficar feio igual. Então, como é que funciona essa questão das áreas do corpo em relação à cicatrização? A cicatrização, ela sempre evolui melhor em áreas de menor mobilidade. Então, sempre que tu tiver uma cicatriz numa área articular ou Uhum, no rosto, sempre também é um pouco mais difícil por conta da mímica uhum, facial, mastigação e tudo mais. A gente sempre tem um estresse maior nesse tipo de região. O uhum. estresse que eu digo é o quê? A movimentação do tecido. Né? Então, cicatriz que evolui bem é cicatriz quietinha. Parada. Exatamente. Então, assim, tu pega no meio do abdômen, né? Uhum, Tu tem que fazer um movimento muito específico para estar esticando e tracionando aquele tecido. uhum. Agora, por exemplo, pega no ombro. Dificilmente uma cicatriz no ombro ela vai ficar bonita.
né? Ombro, cotovelo, joelho, A cicatriz tornozelo, larga, né? fica a cicatriz larga. Diz, mas é que acho que eu não cuidei direito. Não, mas é que só se tu, porque aí existem a movimentação, ela também faz parte do tratamento Uhum. da cicatriz. Uma cicatriz sadia é uma cicatriz que tem mobilidade. E aí tu começa a se botar num terreno meio ambíguo, né? Porque para deixar ela estética, tu não pode movimentar. Mas aí se tu não movimentar, tu vai deixar ela completamente rígida Sim. e aí ela não fica estética por falta de movimentação. Uhum. Então a gente tem que fazer uma hierarquia de necessidade. Então, se é uma região que fisiologicamente tem movimentação, a gente tem que preservar a movimentação, né? E aí, claro que a gente inegavelmente vai comprometer um pouquinho o resultado estético. Então, Uhum. sempre que a gente tiver cicatrizes em locais muito móveis, a tendência da cicatriz é ela ficar mais Sim. inestética. Sempre. Pensando nesse contexto, a funcionalidade é a principal, né, coisa que a gente tem, pensando nos dedos, por exemplo, né, não incomum, às vezes a gente tem que fazer cirurgias para reposicionar uma cicatriz, porque o paciente está com a mão em garra, que a gente chama, né? E isso Então, acontece, entre outros fatores, muitas vezes por não movimentar precocemente, né? Então a cicatriz ela retrai e aí tu não tem mais comprimento de fibra e tu não consegue mais restabelecer toda a sim. movimentação, E né? aí só a cirurgia Só para a resolver, cirurgia, né, só a cirurgia. nesse contexto. Bruna, uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, muitas vezes a gente pega pessoas que têm cicatrizes já maduras, né, que já passou aquele tempo lá de um ano e meio, e a cicatriz ainda está muito ruim, né, do ponto de vista estético, às vezes até do ponto de vista funcional. Quando que é a hora de refazer essa cicatriz do ponto de vista cirúrgico, assim, que tu entende? Eu acredito que tenha que se terminar todas as fases da cicatrização, então tem que ser uma cicatriz tardia, né? Uhum. E muitas vezes os pacientes não é o primeiro recurso que eles procuram um cirúrgico, né? Então a gente avaliou, a gente viu que tem ali uma perda tecidual, uma retração muito grande, que a gente não vai ganhar maleabilidade suficiente Uhum. para devolver aquela mobilidade, ou muitas vezes assim, teve um volume muito grande de cicatriz, de fibras de colágeno, aí sim o que vai ser resolvido é de forma cirúrgica, né? Uhum. E é o que eu falo muito para os pacientes. Claro que muitas vezes não é a nossa primeira opção, né? Porque a gente vai ter uma reintervenção em cima do Uhum. tecido já cicatricial, mas às vezes é a única solução possível. Então a gente sempre coloca na balança, né? Uhum. O ganho que eu vou ter é maior do que, entre aspas, o risco que eu vou correr? Uhum. Sim, é. Então essa é a solução. A gente comentou anteriormente em relação, por exemplo, a cicatrizes, por exemplo, de mãos, tudo mais. Chega uma hora que a gente não tem mais tecido para ganhar ali de Uhum. forma conservadora, que realmente a gente tem que abrir, tirar aquele tecido cicatricial que está muito rígido, muita fibrose, e proporcionar a possibilidade para o organismo de uma nova chance de Uhum. cicatrizar aquele tecido de uma maneira mais adequada, né? Perfeito. Então, a cirurgia é sempre o fim da linha, né? Quando Isso. nada mais funcionou, volta para a mesa e refaz a cicatriz. E aí eu destaco a importância da gente voltar no ponto inicial, que são os cuidados imediatos depois da cirurgia, né? Que esse paciente já teve uma experiência ruim, e aí quando ele está tendo uma segunda oportunidade de fazer dessa vez todo o processo da melhor forma possível, né? Para a gente evitar que isso aconteça de novo. Ou uma distorção funcional, ou até mesmo uma cicatriz que não evoluiu bem do ponto de vista estético, né? E nesse caso, eu acho que a abordagem cirúrgica, ela é ainda mais importante no ponto de vista do cirurgião, porque a gente vai abordar uma região que já foi abordada. Uhum. Então, o capricho, o cuidado, a delicadeza, ela tem que ser ainda maior. O cirurgião tem que ter o cuidado de retirar todo aquele tecido cicatricial para a gente realmente fazer a cicatriz oriunda de um tecido fisiológico primário, né? Porque a gente sabe que sempre que uma cicatriz ela acontece em cima de um tecido cicatricial, a chance dela evoluir não da forma que a gente espera é maior, porque já é um tecido diferenciado. Então, quanto mais bem abordada for aquela reabordagem, maior é a chance para o paciente de ter uma qualidade ali bem legal para a cicatriz. Maravilhoso. Bruna, a gente já está há um tempinho conversando aqui, para a gente encaminhar para o final, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre uma coisa que a gente conversou no começo, que é a questão do impacto que essas cicatrizes, né, trazem para os pacientes do ponto de vista psicológico, né, da relação dele com o mundo, enfim, principalmente em áreas visíveis ou em situações onde era para ser uma cirurgia estética, às vezes a cicatriz não ficou muito boa, que
A gente sabe que num primeiro momento, quando os pacientes chegam com quadros de doença, por exemplo, eles só querem resolver o problema, né? Então, tira isso aqui daqui porque não é meu. Então, eu quero ficar curado. Mas depois vem os questionamentos. Ah, mas a cicatriz vai ficar assim, a cicatriz não vai melhorar, ela vai ficar mais grossa, vai ficar mais escura. Então, como é que tu vê essa parte, assim, desse impacto que uma cicatriz que num primeiro momento parece uma bobagem, né? Parece uma besteira, ao longo prazo para esses pacientes? E o que tu colocou é uma coisa muito verdadeira, porque eu vejo isso nitidamente na evolução, no decorrer das sessões. Quando o paciente chega precocemente, que o tecido ainda foi para análise, por exemplo, Uhum. ele não quer saber muito da cicatriz, Tá né? apreensivo, Tá, né? tá apreensivo, fala pouco, né? É um tipo de perfil, assim, Uhum. né? E aí, depois que voltou da análise, graças a Deus, grande parte, né? A maioria tem ali boas notícias, né? Não coisas graves. Começa o interesse aí, tá, mas e vai ficar como? O que que eu posso fazer, né? Principalmente mulheres, e a gente tem tido abordagens em pessoas jovens, então as pessoas querem que sim, que aquilo apareça o mínimo possível, Uhum. né? Porque, enfim, é uma coisa que principalmente na região ali, né, cabeça, pescoço, fica muito aparente, Claro. acaba despertando a curiosidade de outras pessoas. Então, muitas das pessoas, né, Uhum. de forma inadequada, acabam questionando o que aconteceu, então também faz com Uhum. que essa pessoa muitas vezes tenha que reviver aquilo, né? Sim. Tendo que explicar alguma coisa assim. Aquele caso da menina que a gente comentou, né, no começo ali da nossa Uhum. conversa, é como se tu não se reconhecesse mais, né? Uhum. É como se a tua vida tivesse um antes daquilo e um E um pós depois. aquilo, e aquilo ali é o marco que tu tá vendo todos os Uhum. dias. Então, sim, o impacto estético da cicatriz, ele é visível, tanto que a maior alegria das pacientes é quando a gente vai, né, dando os feedbacks ali, e eu digo assim, olha, quando a cicatriz ficar branquinha, tu nem vai perceber, porque ela vai Uhum. ficar, né, e aí também é a abordagem do cirurgião, ela vai ficar bem na dobra do teu pescoço, vai Uhum. parecer a linhazinha do teu pescoço, ou então aqui tu vai poder fazer isso, isso e isso, tu vai ver assim que tu praticamente, daqui 1 ano e meio, tu não vai mais perceber ela, então tu vê que isso meio que retorna a vida dela como ela era antes Uhum. daquele episódio, assim. Então, eu vejo isso muito nítido, principalmente em mulheres, né? Mulheres, a faixa etária, ela é meio que unânime, assim, são Uhum. todas as mulheres, mas quanto mais jovens, eu Mas, percebo que isso é uma preocupação ainda maior. entendi. Sabe que eu tive um caso muito fora desse contexto, né? Era um senhor idoso, de quase 80 anos, que ele teve uma cirurgia grande no nariz, foi feita uma reconstrução complexa, e eu, na época, avisei, olha, vai ficar feio, vai ficar gordinho, né? Uhum, Depois nós vamos reconstruir isso aí para deixar bem. E aí, naquele período entre a cirurgia e a segunda operação para reconstruir de volta, passaram-se ali 4 meses, mais ou menos, ele não ia à missa, ele não ia mais ver os amigos porque ele tinha vergonha, né? Então, às vezes a gente subestima um pouco, né, a questão do impacto que a nossa ação como profissional tem na vida das pessoas e isso, às vezes, pode perdurar a vida inteira, sim. né? Imagina pegar uma paciente jovem, como tu deve pegar bastante, às vezes pacientes que têm uma perspectiva, né, de uma cirurgia plástica, que está fazendo uma coisa para melhorar, não é uma doença, e a cicatriz não fica legal. Então, essa questão é super importante. Bruna, então, eu vou te agradecer, tá, pelo tempo que tu gastou conosco aqui para trazer essas belíssimas informações. Aprendi muito hoje sobre várias coisas. E eu vou deixar a palavra contigo para passar um recado final aí pro pessoal. Ah, não, fiquei muito feliz, tá, com o convite e foi uma conversa muito prazerosa, fiquei muito, muito feliz mesmo. E eu gostaria, assim, de dizer para as pessoas que, se elas têm uma cicatriz, primeiro que se elas tiverem um problema, e é o que a gente conversa muito, que elas procurem profissionais sérios, comprometidos, e a gente até estava conversando um pouquinho nos bastidores, né, em relação à ética profissional e o comprometimento, do profissional em resolver o problema do paciente, independente se aquilo ele consegue resolver tecnicamente ou com uma indicação. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E pessoas que têm ali cicatrizes jovens, de médio prazo, longo prazo, a gente sempre consegue dar uma melhorada.
tá? Claro que cicatrizes mais precoces a gente consegue um resultado muito melhor. Mas se tem alguma cicatriz, alguma coisa que tá te incomodando ou que tá dificultando algum tipo de movimentação ou de algum tipo de desempenho, até para finalizar, eu tive uma paciente que ela estava com dificuldade, não é o nosso escopo de atendimento, mas ela estava com uma cesariana e Uhum. ela estava com dificuldade de, enfim, desenvolver ali o esporte dela, que era vôlei. Justamente porque a gente segmenta o corpo didaticamente, mas a pele, ela é um tecido contínuo. Então, Uhum. muitas vezes tu tem uma retração em algum local que acaba dando ali uma sequela, uma consequência, por exemplo, no estiramento total do tronco. E aí a gente conseguiu tratar essa cicatriz, não tanto de cunho estético, mas muito mais de cunho Funcional. funcional, e ela conseguiu não sentir mais desconforto, conseguiu voltar, que aí também vem a parte emocional, né? Pô, ela tinha tido filho, e aí tu já começa a sentir a tua vida um pouco ceifada Uhum. logo que tu é mãe. Aí tu Sim. não consegue mais nem fazer o esporte que tu fazia, porque tu sente um desconforto naquela cicatriz. Então, assim, a gente sempre tem uma visão ampla. Muitas vezes o paciente ele procura a gente com um tipo de queixa, e o tipo de queixa dele é uma consequência de uma outra causa, muitas vezes de cunho funcional, de aderências e tudo Uhum. mais. Então, a gente sempre avalia todos os aspectos da cicatriz, para, claro, no fim, entregar o que o paciente deseja, mas tendo um olhar muito mais técnico a respeito disso e Uhum. sabendo o que tem que ser feito, como tem que ser tratado, como tem que ser abordado, para conseguir, de fato, ali, deixar o paciente satisfeito e desempenhar ali aquilo que a gente se compromete a fazer e entregar. Maravilha. Então, Certo? muito obrigado. Foi Nada. um prazer te ter aqui conosco. Até a próxima, então. Até, até.